Bem-vindo ao Vandercast, o nosso primeiro episódio indo ao ar agora. E você vai ouvir aqui sobre gestão de negócios, sobre vendas, sobre marketing, sobre processos, tudo que você precisa para ter aqueles insights para o teu negócio. E eu estou aqui hoje com nada menos que ninguém aqui, Rafa Santana. Rafa, nosso convidado especial de hoje, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, vamos entender o mercado, falar sobre assuntos diversos, também para contribuir com um pouco que a gente conhece. Maravilha. E o tema de hoje é só o seguinte, simplesmente, a nova geração vai matar o seu negócio. Já parou para pensar nisso? Duvida? Então fica com a gente, acompanha esse papo aqui e a gente vai falar um pouco mais sobre isso e como você, empresário, pode se precaver, se prevenir, se remediar em relação a essa questão que nós vamos trazer aqui, esse assunto polêmico sobre a nova geração e a geração que é uma nativa digital, né? Que já nasceu aí totalmente conectada com a internet. Por falar em internet, não posso deixar de agradecer esse espaço aqui, oferecimento da Implantar Telecom. Você vai ouvir bastante sobre a Implantar aqui Telecom nesse podcast, porque ela está proporcionando esse espaço aqui, esse estúdio lindo, maravilhoso. Tá bacana demais, hein, Rafa? Tá lindo esse estúdio, hein? Obrigado pelas palavras. É um prazer receber o seu conteúdo aqui dentro. É um prazer fortalecer a divulgação de boas ideias. Maravilha. E a gente também não pode deixar de agradecer Trembão Delícias de Minas. Você passa ali na Rua Turquesa, ali no Prado, pão de queijo, bolos, tortas, quitutes, uma delícia para você, para sua família, passa na Trembão. Rafa, vamos pro tema, vamos direto ao ponto. Bora. Vamos lá. A nova geração e a internet. A nova geração, a geração Z, que hoje está aí já amadurecendo como mercado de trabalho enquanto mão de obra e poder aquisitivo para consumo, para comprar os negócios dos ouvintes que estão aqui conosco no podcast, né? Então, assim, antes da gente começar a falar um pouco sobre a geração Z, vamos recapitular como que a gente chegou até aqui? Vamos falar um pouquinho da internet? Existe uma linha de comunicação aí antes da gente chegar hoje aqui ao formato de podcast, ao formato que a gente está vivendo hoje. Nem sempre foi assim, né, Rafa? Não, nem sempre. Se a gente for falar de linha do tempo de internet, a gente tem que voltar um pouco no tempo, entender como isso tudo evoluiu até chegar no que é a geração que nasceu 100% conectada. A nossa geração, a gente pode afirmar isso, que é a última geração que viveu a transição do 100% analógico para o mundo 100% conectado. A geração dos nossos pais é a geração que pouco entende de tecnologia, porque eles cresceram muito no analógico e quando o mundo se digitalizou, eles já estavam com a idade elevada e aí eles passaram a não ter tanto contato com os mecanismos digitais. Então, hoje, a gente tem a evolução, vamos colocar lá que nos anos 80, 90, que foi aquele grande boom da conectividade, que foi quando nasceu as primeiras interconexões, as primeiras conexões, a internet de escada, que a gente veio a usar nos anos 2000, mas ela foi desenhada e projetada lá nos anos 90. Então, hoje, quando nós passamos por isso, que é aquela de esperar dar certo horário para poder conectar na internet, que varia um barulho de fax. Gente, para quem não sabe o que é fax, já é considerado geração Z. Então, era um barulho de discagem. E essa conexão era uma conexão que usava a linha de telefone. E aí, nessa limitação de linha telefônica, a gente tinha uma velocidade máxima que gerava ali perto de 28 kbps e depois passou a 56. 56 kbps. Não tinha 1 mega. Entende? Então, 1 mega já é 1000. Então, a gente conectava em K, que era 0,00056. E hoje, na residência, a gente está falando de 1 giga na casa. A gente vive um mundo 100% conectado. A gente passou uma geração em que a gente enviava SMS. O que é SMS, Rafa? Vamos explicar para esses o nativos digitais SMS aí. é o primórdio da mensagem de texto, que hoje a gente tem os aplicativos, exemplo, o WhatsApp, e aí você enviava um SMS, você não tinha confirmação de leitura, você não tinha como saber se a pessoa de fato recebeu aquele SMS. Não tinha barra dupla azul ali para confirmar? Não, ele era tarifado, que você pagava centavos por cada mensagem enviada. E aí, quando a pessoa recebia,
ele te respondia e aquilo não era, assim, não era digital, né? Era online, que a gente pode falar hoje. E aí a pessoa recebia, te respondia aquele texto, tinha uma limitação, que estímulo ali em 160 caracteres, e aí a gente tem que confirmar esse dado, que eu não lembro muito bem, mas é nessa faixa. E aí você tinha 160 caracteres para falar dentro de uma mensagem. Se E a passasse galera disso, reclamando do Twitter hoje, né? Nos primórdios ali é de cento e poucos caracteres, 140, né? Eles não 140 sabiam o caracteres. que era um SMS. E o SMS era, assim, para chegar no que é o WhatsApp hoje, o SMS era a melhor ferramenta de comunicação que a gente tinha. Mas antes disso, vamos lá, vamos falar um pouquinho da evolução tecnológica. Na evolução tecnológica, até chegar a ter um computador em casa, a gente fala bem de 20 anos do início da internet. Perfeito. A internet teve início nos anos 80 e aí nos anos 2000 que se abriu para que as pessoas pudessem ter um computador em casa, um periférico. E isso acontece muito por mercado e por valor. Quando vem um fabricante que tem um joinha, ele abre muito o mercado porque ele começa a comercializar máquinas em grandes magazines. E aí, quando ele faz isso, abre parcelamento e aí abre para grande massa. Mas os computadores, eles sempre foram usados, e isso é um fato bem legal, é que toda a tecnologia, toda e qualquer tecnologia do mundo, ela foi pensada para uma guerra. Então, o exército detinha primeiro a tecnologia, e aí depois isso era aberto ao público. Então, tudo que a gente usa hoje de internet, o exército já usava, e aí se abriu para a população. É a mesma coisa do telefone celular. Os telefones via satélite, eles eram meios de comunicação da Guerra Fria, por exemplo, e da Segunda Guerra Mundial já existia. E aí, quando você passa a ter um telefone, já era uma tecnologia, então hoje a nossa base de homologação passa a ser o Exército. Então ele coloca isso para a rua para que as pessoas possam usar. Então, continuando, então a internet vem, se populariza com a internet de escada, e aí vem o primeiro formato de internet com velocidade melhorada, que é o banda larga, que a gente está falando ali de 2004, 2005. Já tinha passado essa época da sala do bate-papo da UOL. Isso. Sábado, 2 da tarde, você tem que esperar um dia, um horário, ninguém usando o telefone para você conectar. Isso é porque é o seguinte, a conexão, ela ocupava a linha telefônica. Então, quando você estava conectada na internet, o telefone da sua casa lá, que algumas pessoas compraram o telefone e valia... Cara, tinha telefone na época que valia valor de apartamento. Meu pai tinha ações de telefone, cara. O cara comprava ações de telefone para poder ter um telefone em casa. Caríssimo. Isso. E aí você tinha a linha. Então você tinha que tirar do telefone, ligava essa linha. A gente falava de linha porque era um fio mesmo. Então pegava esse fio, espetava no seu computador. Ele tinha uma entrada RJ11, que era de 4 vias. E aí você tinha que ter um discador para se conectar na internet. Então esse discador te conectava num servidor, que daquele servidor você passava a ter acesso. E isso a uma velocidade limitada a 56 kbps. Ponto. Passou-se disso, você tem o seguinte posicionamento. Para usar essa linha, os horários mais baratos eram, ou que consumia menos, né? Porque era como se consumisse uma descagem só. Então é como se fosse uma ligação e aí depois era gratuito. Então de meia-noite às 6 da manhã. E se caísse, você tinha que conectar de novo e pagava esse pulso novamente. Esse era o nome dele. E aí era todos os dias, de meia-noite às 6 da manhã. E no final de semana, sábado, depois das 14 até segunda-feira, às 6 da manhã. Então, o final de semana, cara, era telefone conectado o tempo inteiro. Então, se a sua mãe tinha que falar com a sua tia, não conseguia porque era o telefone e aquilo era a briga. E aí, nesse momento, algumas casas passaram a ter 2 telefones. Que era para quê? Uma linha para usar a internet e uma linha para a pessoa poder manter a comunicação, porque não existia celular, gente. A gente não tinha esse mecanismozinho aqui de fazer ligação para todo mundo na palma da mão. Então, a comunicação era, você tinha que esperar em casa para poder ligar e falar com alguém. Então, evoluímos. Aí, nos anos 2000, a gente passa a ter internet com banda larga, que usava a conexão de linha telefônica, mas existia um ADSL em cima, que já era uma melhoria, que a gente passava a ter conexão melhorada em casa, mas ainda era um banda larga por linha de telefone. Tá, vamos dar uma pausa aqui nesse momento aí, da banda larga, nesse momento por volta dos anos 2000.
Cara, não tinha ainda telefone com internet pra lá e pra cá como a gente tem hoje. Perfeito? Não Certo. lembro qual. Tu lembra o teu primeiro modelo de aparelho telefone? Celular? Meu primeiro modelo de aparelho telefônico foi. Nossa, agora eu vou me sentir muito velho, cara. Pô. Eu tive Se entrega aí. um startup, que era um telefone que, quando para fazer ligação, ele tinha um flipzinho aqui de abrir, e aí ele abria, e aí ele tirava uma antena, assim, para melhorar a intensidade de sinal. Nossa, 100 anos agora. Muito bom, muito bom. O meu foi aquele Motorolazinho fininho, prateado na frente, pretinho atrás, com anteninha de plástico já embutida. Acho que eu peguei um pouquinho na tua frente, né? Qual que você pegou? Qual que é? Um Motorola bem pequenininho assim, antigão, eu não lembro, era C90, alguma coisa assim. Ah, você E ele pegou tinha uma já a linha do anteninha GSM. Você já pegou a linha do Já GSM. tava bem mais pra frente, Que então. eram que tinha, ele parecia uma bolinha por cima, assim, e tal. Era um pequenininho, assim. Não, era maiorzinho, maiorzinho. Eu Mas acho. beleza, onde eu quero chegar é o seguinte. Antes desses aparelhos aí popularizarem, a gente tá na época do computador, então. Aquela torre, aquele gabinete, Sim, aquele trambolho, conectado a um monitor CRT, isso. aquele outro trambolho. Inclusive eu tenho uma história engraçada sobre isso. Não sei a galera de casa aí que causos tem em relação a computadores. Não sei se você tiver algum, vai pensando aí para você compartilhar também. Mas é o seguinte, uma das minhas primeiras vendas indo até o cliente, eram 3 amigos, porque eu não tinha habilitação ainda. E aí, um dos amigos, estava lá para ter a função de ser piloto, para dirigir um carro emprestado de alguém. Nós colocamos uma torre, um gabinete dentro do carro, até um determinado lugar. E dali para frente, a gente foi levando, se eu não me engano, num carrinho de mão, essa torre, esse Que era gabinete. pesado, que era pesado. Que era pesado. É. Para a gente chegar no cliente, conectar no monitor do cliente e apresentar uma revolução na época, que era um website. Sério. Feito lá no front page, no bloco de notas. Se pensar que nessa época a gente não tinha nem disco de transporte, né? Porque o nosso maior disco de transporte na época era um disquete. E para você, por exemplo, ter o Windows, você tinha que ter 17 disquetes. Porque cada um fazia uma parte. A gente não tinha armazenamento. O que a gente tem hoje de HD numa máquina era um grande servidor. Um HD de 256 GB era um servidor tipo da NASA na época, porque era uma coisa que estava fora da nossa realidade. Porque o que a gente tinha, hoje a gente pode falar que era muito arcaico, mas para a época era uma coisa assim muito evoluída. Então nesse momento aí você não tinha um pendrive, gente. A gente não tinha como subir o arquivo para a nuvem. Eu não compartilhava arquivo com ninguém por e-mail, porque o e-mail tinha uma limitação muito grande. Então até esses compartilhamentos eram muito limitados. O monitor, ele era um trambolho. E aí você não conseguia levar ele para qualquer lugar. E como você não tinha disco de transporte, o disquete não era barato e o CD estava começando a ser usado, porque o seu computador não vinha com leitor de CD. Era um adicional. Aquela CPU branca gigantesca que você ligava, ela fazia mais barulho que tudo. Parecia um carro ligando dentro da sua casa. Parecia um Power Hand aquilo. Nó. E aí a gente chega na época dos celulares, então. Começa essa tecnologia aí. Quando começa a tecnologia do celular, a gente está falando ali ano 2006, 2007, que é quando ele tem a popularização. E aí os celulares, eles saíram de TDM, que era a tecnologia que usava antena e a linha era presa no celular. Então quando você trocava de celular, por exemplo, o celular, ele não tinha chip. A linha era configurada pela operadora no celular. Então você tinha que levar o celular velho para trocar o telefone na operadora e pegar o outro e passar a linha para o telefone. Hoje você tira o chip e troca o telefone, né? Hoje é simples. Hoje a gente já tem um eSIM. O meu já é assim. Eu não tenho... É um cartão, um chip virtual. O meu nem tem entrada para chip mais, meu telefone hoje. E aí a gente passa para essa mudança. Aí tem um momento icônico, que é quando o telefone passa a poder ter música música mesmo. Porque os toquinhos era sempre o mesmo.
E aí o telefone passa a ter música, você podia personalizar e aí começou a mandar via Bluetooth de um celular para o outro a música, que era a pessoa baixava a música em qualquer dispositivo e compartilhava um com o outro. Aí a gente passa a ter lá em 2006, que são os celulares com telas coloridas e o jogo da cobrinha. Todo mundo, Famoso. todo mundo viveu um tempo naquele jogo, que era o mais evoluído da época. Tem até uma música hoje que fala que o Nokia tijolão, que era o de bateria infinita. A gente tinha um telefone que a bateria durava uma semana, gente. Porque o telefone tinha uma tecnologia muito limitada. E você passava menos tempo com o telefone porque o telefone ele tinha uma atividade fim, que era enviar mensagem e receber ligação. Você não tinha a quantidade de coisa que você faz no telefone hoje. Então até o tempo de tela era menor. Aí eu acredito que seja em 2007, um cara de óculos e camisa preta lança um telefone que a tela é de toque. E aí ele muda o mercado. Porque aí com isso tudo passa a ser em formato aplicativo e com o mesmo dispositivo você passa a ter todas as funções que é a base do que a gente tem hoje. O que a gente acoplou no celular hoje? Só para a gente recapitular aqui. O celular hoje você consegue envio de todo tipo de mensagem digital, eu falo de um e-mail, mensagens instantâneas via WhatsApp, você consegue controlar todas as suas redes sociais, bancos e um controle geral da vida. O celular hoje passa Rádio, a ter tudo. TV, entretenimento, Tudo. calculadora, relógio, despertador. Tudo. Imagina aí uns 50 aparelhos aí, funções, no mínimo hoje, que estariam diversos dispositivos. Hoje a gente tem aqui na palma da mão. E aí a internet vem acompanhando essa tecnologia e a comunicação vem se adaptando, mudando para esse formato até chegar em hoje o que a gente tem aqui. A internet ela é ponto principal e ponto chave nessa evolução, porque hoje você tem a evolução do que era GPRS, que foi quando a gente começou a usar a internet no telefone celular. Aí tem aquela questão de limitação de banda e de frequência e de acesso. Quando isso vai acontecendo, é a mesma coisa da evolução na sua residência. Você passa a ter maiores velocidades em pontos diversos da cidade, até chegar ao que a gente tem hoje de 5G, que é uma velocidade maior pelas antenas mais próximas ao seu celular, que faz com que você tenha velocidades semelhantes ao que é hoje a internet na sua casa. Então, em alguns pontos de Belo Horizonte, você tem uma experiência muito real da internet. Tanto para assistir conteúdos online, por exemplo, esse vídeo vai ser postado numa rede social no YouTube. Você vai conseguir assistir esse vídeo na íntegra, na maior resolução possível, usando só o seu celular. O que antigamente era basicamente impossível. Hoje você não tem mais uma barreira de marcar ou esperar um dia, marcar ou esperar uma hora, marcar ou esperar uma condição ideal, tipo desocupar a linha, por exemplo, né, e pagar por um pulso apenas e estar no lugar fixo, delimitado ali com o tempo para ter acesso ao que você quiser. E aí a gente chega na geração Z, que nasceu com tudo isso em mãos. Eles não tiveram aí o analógico, não tiveram o computador gabinete, né, torre ali, levando num carrinho de mão. Eles não tiveram, por exemplo, toda essa espera, todo esse início de tecnologia, e eles chegam aqui com tudo isso na palma da mão. Muita informação, Rafa, disponível? Eu acho que acho não, né? É uma visão que eu tenho e que ela tem sido fomentada ao longo do tempo, que é quanto maior a informação, menos pessoas capacitadas a gente tem. Porque anteriormente, para você ter uma formação, você precisava estar dentro de uma sala de aula, sendo instruído por alguém que estudou um livro. Hoje você tem várias pessoas de diversas formas te bombardeando com conteúdo. É um bombardeio literal, porque cada um desenvolve uma metodologia e a partir daquela metodologia ele te entrega baseada no seu próprio resultado. O que a gente tem em relação aos estudos de forma anterior é que eram diversos livros, e aí você tinha a Barça para poder ler ela, que você tinha uma Barça só de história, que era um livro dessa grossura. Então, quando isso acontece, você tem uma facilitação do conteúdo.
e ao ponto em que você não precisa ser profundo em nenhum conteúdo. Porque você tem acesso fácil ali na palma da Fácil. mão, a hora que quiser. E aí aquilo ali passa a ser superficial, porque não é o conteúdo que você tem, é a quantidade de conteúdo que você consegue absorver. Então, se eu quero me tornar especialista em um assunto, cara, é uma semana estudando sobre aquele assunto, eu vou ter acesso a ouvir vários pontos de vista, de diversas formas, em várias redes. Então, eu posso ouvir num aplicativo só de áudio, eu posso ouvir num aplicativo de vídeo, eu posso ter uma aula intensificada por aquilo ali, ou ainda posso comprar um curso para assistir dentro da minha casa ou em qualquer cenário, em qualquer ambiente, fazendo deslocamento. Por exemplo, hoje, se eu me andar de ônibus, eu posso fazer isso dentro do ônibus. Eu tenho ali 1, 2 horas dentro do ônibus, eu posso estar fazendo um curso naquilo ali, que é o que hoje tem até faculdade que usa como base. Então, essa propagação de conteúdo, ela torna a geração a Z, ela uma geração eficiente e ao mesmo tempo incapacitada. Bacana, muito interessante, porque é exatamente o que alguns estudos trazem pra gente. Essa geração Z, do ponto de vista agora de produtividade, é a geração mais difícil de se liderar. Eles não estão acostumados a uma hierarquia rígida, foi o que a gente conversou aqui em termos de contexto. Eles, por exemplo, não precisavam aguardar um lugar específico, um dia específico, para poder usar a internet, por exemplo. Então, hoje a gente tem facilidade. Então, tudo está fácil à mão, vamos colocar assim, em termos de informação. E isso reflete no ambiente de trabalho. Eles não estão mais acostumados ou lidam bem com uma hierarquia. Quem define o que vai ser feito, quem está acima de quem ali em termos de função, em termos de cargos, e essa flexibilidade que eles já trazem naturalmente também os torna de uma forma mais fluida, vamos colocar assim. Cara, se não está fazendo sentido para mim hoje aqui, tá tudo bem. Eu tenho vastas informações, vastas possibilidades e amanhã eu posso estar em outro lugar. E aí essa geração, no sentido de ser uma das mais difíceis de ser lideradas que a gente tem em relação aos estudos hoje, em relação às gerações que a gente tem hoje de pessoas vivas aí, né? E a gente traz a geração mais difícil de ser liderada. Você colocaria como uma das causas para isso, por exemplo, essa própria facilidade de informação e o que isso traz hoje em relação a esse estudo que você está comentando para a gente aqui? Hoje eu tenho diversas fontes de conteúdo, eu tenho diversas fontes de informação, mas o que é que eu vou fazer com toda essa possibilidade na minha frente? Então, na minha opinião, não está ligado diretamente à dificuldade de liderança. A dificuldade hoje com a geração Z está ligada diretamente à quantidade, às possibilidades que o mercado abriu com a internet. Porque hoje a gente tem a geração, que a gente pode falar TikTok, que é a geração Z que fica o tempo inteiro na rede social. E a rede social, ela gera um formato de ganho em que a pessoa trabalhando menos horas, num formato em que a gente não viveu, porque a nossa geração foi a última preparada para concurso. Você já deve ter ouvido, e muita gente que está assistindo a gente deve ter ouvido os pais falando assim: se prepara, que concurso que é o que dá futuro, isso aí não vai dar certo, isso aqui, internet vai acabar. Meu pai falou muitas vezes na minha cabeça falando que internet não era uma coisa que o mundo ia depender daquilo ali. E hoje a gente é 100% dependente da internet. Sabe o que eu acho engraçado em relação a isso que você pontuou? 95% das pessoas que estão trabalhando em concurso público no Brasil hoje, tá? Isso é uma pesquisa de um jornal chamado The News, super recomendo aí pra galera de casa, ganham mais ou menos a média ali de R$ 5.000 por mês. Então, não é o concurso que trouxe essa grande, sabe, empreendedorismo, vamos enriquecer aquela coisa toda. É bem esse olhar dos pais mesmo de segurança, de segurança. E aí tem muita gente hoje, se você for fazer uma pesquisa com a geração Z, facilmente cada um deles quer ganhar no mínimo R$ 10.000 por mês. Porque essa falsa... É uma coisa que a gente ouve muito das crianças, quantos milhões tem seu vídeo? Porque hoje a busca já é por milhão. E é uma busca que ela acaba sendo infundada porque se você pegar todo mundo hoje que
divulga sem problema nenhum, com nenhuma metodologia, cada uma tem a validade baseada no que a pessoa falou, Sim, beleza? Mas o ponto é, como ganhar 1 milhão em 7 dias? Como fazer 6 dígitos, 7 dígitos em X tempo. Porque a internet dá essa questão do ganho rápido, ou do ganho com menos trabalho. Eu tenho uma teoria, e eu acho ela muito válida, que é, quanto mais você pensa, menos você vai trabalhar. Mas isso não significa que você vai gastar menos tempo para fazer algo. Significa que você vai ter um esforço menor para chegar naquele resultado. Só que o que eu vejo hoje na geração atual é que eles querem ter o menor esforço com o maior ganho. E isso se torna uma questão complicada, porque hoje tem muita gente que ganha milhões com vídeo na internet. Ok para isso. Mas é a maioria? Não. Esse é o ponto. A maioria busca isso e não é a maioria. Então existe uma pressão muito grande do mercado para que isso aconteça. Então, quando você não é essa maioria, você sempre quer acertar esse milhão. E aí, na medida em que você deixa algumas outras oportunidades, que você vai ter o ganho lá nível concurso, que hoje o mercado é factível com isso, dependendo da função que você exerce dentro da empresa, você vai ganhar mais que um concursado. Isso é um ponto. Mas não vai ser em relação àquele cara que produz vídeo. Fazendo um pré sobre isso, quando tem o boom do YouTube, nos anos lá 2010, 2011, a gente pode separar 5 produtores de conteúdo. Desses 5 produtores de conteúdo, eles são os caras que começaram lá no início da rede, quando era mato. Eles começaram. E eles são milionários hoje. Mas só que os caras têm 12 anos de carreira. Esse é um ponto importante, Rafa. Porque muita gente, creators mesmo, a galera que traz conteúdo como entretenimento, você vai pegar alguns nomes de mercado aí, todos eles que eu me deparo, que eu vou pesquisar, que eu ouço da própria fala deles, porque tem os caras que vão despontar ali meteóricos e vários views no TikTok, vão. Mas daqui a pouco também esses caras podem ter passado e talvez não aproveitado nenhuma chance de monetizar isso, de transformar em modelo de negócio para ser duradouro. Mas esses caras que estão com consistência, eles têm sempre 2, 3, 4, 5 anos fazendo conteúdo, testando, vindo, vendo o que está dando certo, o que está dando errado, adaptando. E eles têm uma persistência, têm um tempo de maturação para o negócio. Aí a minha pergunta para você agora nesse sentido é: e o dono da padaria? E o dono do açougue? E o supermercado? Como que esse cara vai lidar com essa nova geração totalmente fluida? Não fez sentido, vou pro próximo. Então, você comentou que não, na tua opinião, não é um problema de liderança, mas como que esse cara se adapta para essa mão de obra no mercado? Eu vou citar uma palestra, o cara chama Dado Schneider. Ele é um grande estudioso sobre as diferenças de geração. E ele fala, bem na minha vez o mundo se explodiu. Porque a nossa geração, ela é a última em que, pô, cara, a gente vai trabalhar 10, 12 horas por dia. E isso, eu concordo que em alguns momentos é um prejuízo para a saúde. Mas em outros momentos e no que a gente concebe, eu preciso fazer isso, eu vou fazer. Ponto. E é uma entrega, e a gente se cobra por isso. A geração Z, ela tem uma diferença em que, se isso for muito pesado, ela vai largar. E aí a gente para de ter dono de padaria. A gente para de ter donos de açougue. E o que acontece com o mercado é que vai ter que existir uma adaptação do cara do comércio local para que esse produto seja escalável e entregue. Então a padaria daqui a uns dias vai ter um drone na padaria que vai lá entregar na sua casa. Esse é o futuro, não tem jeito. Já existe teste em plataformas de entrega, a mais famosa é aquela vermelhinha lá, ela faz entrega usando drone em algumas cidades. E aí tem as cabines de recepção nesse momento. Daqui a um tempo, a entrega já vai ser direto na sua casa, com o seu endereço, com a sua geolocalização, ou baseada na localização do telefone, são estudos que acontecem, na sua mão. Então, assim, o comércio local ele vai ser impactado diretamente pela tecnologia e sobre os passos que a geração Z tem dado.
que é para uma geração em que o local de trabalho é qualquer local do mundo. Então, sim, é, essas funções, elas vão acabar com o tempo. E aí a gente entra também na última evolução que a gente tem, que é a inteligência artificial. Então, quanto maior a entrada da inteligência artificial no mercado, menor algumas funções vão ser, ou menos necessárias elas vão passar a ser. No ponto em que a inteligência artificial hoje ela tem a capacidade de fazer análise de bilhões de dados simultaneamente. Então ela consegue analisar a temática de comportamento de uma população inteira em minutos. O que nós, como analistas de dados, vamos demorar aí 15, 20 dias para fazer, a inteligência artificial faz com 15, 20 minutos. E aí isso aumenta e faz com que isso seja algo mais rápido, mais dinâmico, que é exatamente o maior impacto que a gente tem da nossa geração, que é a última do analógico para o digital. Então você vai tendo distâncias entre as gerações. A geração Z, ela é uma geração totalmente conectada e 100% rápida. A geração, os baby boomers, que são os nossos pais, eles são pessoas que são muito analógicas e mais lentas. Então, quando você fala, não, pai, eu preciso pagar alguma coisa, ele, tá bom, vamos lá na casa lotérica que nós vamos pagar e pegar o comprovante. A geração Z, ela, não, cara, me manda aí que eu vou fazer um Pix agora, já vou pagar, o comprovante já está aqui, já está na minha conta, eu dou o nome que eu quero aqui da conta que eu paguei e acabou. Isso foi até um tema, quando isso começou a acontecer, de pagar contas no celular, de meu pai achar que aquela conta não estava paga, porque ele não tinha um comprovante. Ele não tinha o ticketzinho, mas o dinheiro já tinha saído da conta, o dinheiro já tinha pagado aquela conta e ele não era cobrado mais por aquilo, mas ele precisava ter aquilo ali de guardar aquele papel. As próprias operadoras evoluíram com isso, de já te mandar o ticket para o pagamento digital e não ter esse custo do papel. Sem contar aqueles que ainda desconfiam, né? Não, vou pagar online não. Porque acredita que aquilo ali não funciona. Hoje é muito raro, cara, o dia que você me vê com dinheiro, papel, moeda físico. Sim. É muito raro, a não ser que eu tenha que fazer alguma coisa que está lá na obrigação que aquilo ali tem que ser em dinheiro, não dá. Hoje eu consigo chegar em qualquer estabelecimento e fazer uma compra com o meu relógio. Não preciso nem estar com o meu celular. Há uns anos atrás isso era impossível. Cartão de aproximação. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos voltar para esse dono de padaria, vamos voltar para esse dono do comércio local. Na verdade, então, acaba sendo um problema de liderança. Você não concorda comigo? Não da forma como ele... em relação à geração Z para com ele, mas a falta dele se adaptar para lidar com essas novas tecnologias e essa nova geração? Sim. Eu acho que a nossa geração ela vai ter que passar por muita adaptação, principalmente cultural e de entendimento do que é o formato que a nova geração pede, porque no bem português do que a gente fala, o nosso formato estalo chicote é outro. E isso eu não faço referência nenhuma, nenhum ato de... Eu falo assim, de batidão mesmo de trabalho. Então a nossa batida, a nossa música tocava de uma forma. E aí quando você entra com uma geração nova, que ela tem o pensamento como base e ela tem a produção em determinado horário, o meu horário de produção é de X a Y. Passou desse horário, eu estou de folga, me procura amanhã. A nossa geração não viveu isso no mercado de trabalho. A nossa geração é aquela geração que a gente trabalhava 9 horas e 50, e quando chegava em casa ia estudar. A geração atual, ela estuda de manhã, trabalha à tarde e está de folga à noite. Porque ela desconectou do trabalho tranquilamente. Exatamente. Porque ela entende que isso não é o todo da vida dela. Exatamente. E aí, por mais que você tenha uma geração que se informa como notícias no TikTok e no Google, por exemplo, tem algumas pesquisas trazendo isso, você tem ali uma geração que ela precisa, até mesmo voltando um ponto aqui que a gente conversou, ela tem uma série de informações ao seu dispor. Aquilo precisa ter um senso, precisa ter um norte, precisa ter um sentido, um propósito para ela. E o trabalho não é mais o propósito total de vida dela. Sim, o trabalho é só uma parte da vida dela, que é o momento que ela passa
algumas horas vendendo ali para o empregador e nada mais que aquilo ali. Ela não se identifica como trabalho. A nossa geração é a última que se identificou como Vander, analista de redes sociais. A geração agora, a geração Z, ela não tem essa identificação persona profissional. São duas coisas totalmente separadas. O que eu acredito que vai acontecer é que a gente consiga nos próximos anos chegar no meio termo. Devido a muitas movimentações do mercado e coisas que acontecem. Porque a geração ela começa a ficar velha. E aí quando ela começa a ganhar idade, ela entende o que a gente está passando, porque a gente já passou aquele caminho. E aí algumas dicas começam a fazer sentido, sabe? Mas quando vem a última geração, que são os nossos filhos, porque os nossos filhos ainda não são geração Z. A geração Z é a que entra para o mercado de trabalho. Sim. Os nossos filhos, eu falo que eles estão ali na faixa do pré-trabalho, que é aquela 16, 17 anos. E aí essa geração no mercado de trabalho, ela já tem um impacto diferente, porque essa geração já entende o valor do trabalho, porque uma geração modela a outra. E a geração Z é a geração que a gente pode falar que não modelou nenhuma geração. Porque a próxima geração, que são os menores, eles passaram a ter muito contato com a gente, que é o meio termo, que é trabalho X, folga Y. E aí eu acho que quando chegar nessa geração, a gente vai chegar no meio termo, que é a necessidade que a gente tem do mercado de trabalho. E aí quando a gente volta em outras profissões, hoje, não que elas sejam substituíveis de uma forma geral, mas elas vão acabar por outras veias. Elas vão acabar pela inteligência artificial, elas vão... vamos colocar os entregadores. Vão ser diminuídos. Diminuídos em quantidade no mercado. Sim. Porque hoje ainda não tem a demanda de tanta entrega de drone por causa da dificuldade. Mas em pensar que há um tempo atrás, ter um celular é impossível. E como começou, né? Vindo da linha de telefone, fixa, com cabo, físico ali ligado, né? De uma forma física ligado ali por dentro da parede, enfim, uma loucura. Exatamente. E aí aquela linha, ela tinha um ruído, e aí você consegue evoluir hoje para ter linhas 100% IPs, que você não precisa nem ter um cabo de telefone chegando na sua casa. Pela internet você já consegue fazer, receber todas as ligações. Ao ponto que hoje existem muitos telefones fixos, mas o número é muito pequeno em relação ao que já foi. Porque hoje o número de celular chega a ser de 2 para cada C. Então a gente tem 200 e poucos milhões no Brasil, a gente deve ter lá 215 milhões de telefone celular, que uma pessoa passa a ter 1, 2 telefones. E aí com a evolução de poder ter vários números dentro do mesmo telefone, você pode ter 3, 4, 5, 6 telefones no mesmo celular. Sensacional. Então, se a gente fosse resumir agora, Rafa, assim, eu traria algumas dicas aí para esse empresário dentro do que a gente conversou aqui. Primeiro, entender a evolução que está acontecendo, trazer uma adaptabilidade do negócio dele, da forma de liderança dele e em relação às tecnologias. E, se possível, eu acrescentaria um último ingrediente aí, que inclusive um estudo interessante, uma reportagem interessante que eu estava dando uma olhada, que nos últimos anos agora saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos e tinha assim, mais de 10 mil jovens abandonando essa ideia de ficar por detrás do computador o dia inteiro e se matar de trabalhar ali, vamos colocar, e os caras estavam indo vestir jaleco, estudar enfermagem. E eu perguntei a algumas pessoas nos meus círculos de amizade conhecidos, é verdade, fulano que eu conheço, fulano também. Isso, claro que tem uma vibes ali pós-pandemia, né? Mas o que está por trás disso eu quero enxergar um propósito. Eu sou mais do que eu trabalho, eu sou além disso e eu quero conectar vidas, eu quero impactar a vida de outras pessoas. Então, se eu pudesse deixar mais uma cerejinha do bolo aí para esse empresário que está preocupado em como que ele vai se adaptar para liderar ou a questão do próprio consumo da geração Z, ele encontrar e conectar propósito no seu negócio para com as pessoas, para com a comunidade, e isso vai ajudar
a conectar com a geração Z também, ali dentro do ambiente de trabalho, né? Eu indicaria o livro Comece pelo Porquê, que trata desse tema. É um livro que ele resgata para mim uma temática que algumas décadas atrás estava em voga, acho que caiu em desuso, talvez nessa transição aí, que é propósito. Mas ele consegue trazer isso numa linguagem comercial, numa linguagem empresarial e com bastante clareza para o empresário pensar assim: esse é o meu negócio e essa é a minha razão de existir enquanto empresa, enquanto negócio para a sociedade. Porque uma empresa ela tem que existir para dar lucro? Sim. Mas qual é o problema que ela resolve? Qual é o impacto que ela resolve? Então, se a gente traz essa cerejinha do bolo ali além, eu acho que a gente tem alguns bons ingredientes aí e dicas, né, para o empresário que está em casa assistindo aí preocupado. O que vai ser dessa nova geração e o meu negócio, mão de obra, enfim. Já tá difícil, porque hoje é um ponto de reclamação, né? Tá difícil contratar jovem, tem gente contratando, falando que vou contratar gente que recém-aposentado, por exemplo, que essa galera tá muito difícil de lidar. É uma volta muito grande ao mercado de trabalho hoje, são os recém-aposentados. Tem até um nome para isso que eu me esqueci agora, que é uma geração 60 mais, Sim. que tem um conhecimento muito grande e que começa a aplicar esse conhecimento mais em gestão de pessoas. É um tema que ele passa a ser tratado com o impacto da geração Z, que é o seguinte: tudo que a gente vive hoje é baseado em pessoas. Qualquer negócio, qualquer network, tudo que você vai fazer é baseado em pessoas. E aí tem um X sobre a produção de conteúdo, que é o seguinte: para quem que a gente está fazendo esse conteúdo aqui agora? É para impactar pessoas. E alguns negócios e algumas metodologias, as pessoas estão preocupadas com o algoritmo. E aí eu sempre falo o seguinte: o algoritmo não é quem vai consumir o seu conteúdo. A gente tem alguém que saiu da bolha e conseguiu. Não, cara, aquele cara lá que chutava uma bola no interior da Bahia, numa cidade que ele gravava com o celular no meio da terra, ele estourou porque aquilo ali causou impacto na vida de pessoas. Pessoas começaram a ver e o algoritmo valorizou. Então, se você faz um conteúdo ou qualquer coisa que seja no seu negócio baseado em pessoas, você vai ter relevância porque as pessoas vão te validar. E o algoritmo só vai acompanhar. Agora, vamos tratar isso como gestão? Se a sua empresa consegue mostrar para o seu colaborador que o seu negócio impacta pessoas, os seus colaboradores vão engajar com a sua causa e vai fazer a mesma cadeia de um vídeo que viraliza. O seu negócio vai ser bem falado, porque o seu colaborador vai defender você com unhas e dentes em qualquer cenário. Ah, a internet caiu. Cara, mas caiu por quê? Ah, caiu no meu telefone. Qual que é o seu telefone? Não, meu telefone é um Nokia tijolão. Pô, velho, aí você tá de sacanagem comigo. E aí vai ser uma conversa mais informal. E quando é esse nível de conversa, que é o seguinte, mudando totalmente, mas ainda encaixando. O network, ele tem essa veia, que é de você ser a pessoa que consegue dar o recado de uma forma que a pessoa entende. Eu vi uma palestra do João Branco, e o João ele fala o seguinte: trate o seu cliente como amigo, trate o seu colaborador como seu melhor amigo. Então, o seu cliente é o seu amigo e o seu colaborador tem que ser o seu melhor amigo. É aquele que sabe onde você está errado e o porquê que você está errado. Porque, às vezes, para a pessoa que está de fora, você está errando por uma coisa, mas é o seu projeto lá na frente que aquela pessoa não está acompanhando o que você está fazendo. Então, poxa, ele podia estar fazendo isso, que era melhor. Não, cara, nesse momento fazer isso e isso não é melhor porque eu tenho que fazer isso agora. Então, eu preciso segurar essa dor aqui, como empreendedor, entender que isso é uma dificuldade minha agora, porque eu não consigo absorver o que vai vir com aquilo depois. Então, é um passo maior do que a minha perna, que eu não posso dar. Então, quando eu volto a falar sobre impactar pessoas, os seus colaboradores têm que saber todo o seu projeto e aonde você se coloca no mercado. Então, porque quando isso acontece, existe uma cultura que é criada e aí tudo passa a ser neural na cabeça dele também. Então, fala assim: hoje nós não podemos fazer isso, o nosso foco é executar isso daqui. Cara, ele vai segurar a bronca. Ele vai falar: cara, nós não podemos fazer isso porque está todo mundo focado em resolver esse problema, porque nesse momento ele é mais importante. Não que você não seja importante, mas ele causa um impacto maior. Vamos resolver ele e amanhã nós vamos resolver o seu com total força. Empresário,
teu colaborador tem que saber para onde o teu ônibus está indo. Tem que estar bem claro no letreiro lá para ele, para todo mundo. É isso? Exatamente. Aí eu concordo muito. Cara, sensacional. Rafa, muito obrigado pelo papo. Só lembrando aqui, pessoal, a gente está aqui em agradecimento a Implantar Telecom, que está proporcionando esse espaço maravilhoso para a gente. E a gente está aqui também pelo patrocínio da Trembão. Passa lá na Trembão, Rua Turquesa, no Prado, Belo Horizonte. Quitutes maravilhosos para você e para sua família. Final de semana, você não vai ter falta do que fazer, falta de ideias. Você vai estar reunido com coisas gostosas para comer e saborear em família. Rafa, últimas palavras para a gente fechar então sobre esse tema. Primeiro agradecer mais uma vez pelo espaço. Primeiro, além do agradecimento, desejar muito sucesso e longevidade para o seu projeto. A gente sabe que produção de conteúdo é algo maçante para a gente. Que não foi acostumado com tela, com câmera, com isso tudo, a gente teve que aprender ali, e eu desejo muito sucesso, e tudo que precisar, cara, estamos aí para ajudar no que for necessário, um braço estendido, e te agradecer pela confiança no nosso trabalho também. Maravilha, maravilha, eu agradeço igualmente também, e você não pode perder o nosso próximo episódio sobre marcas e patentes. E se a justiça quiser pegar o teu arroba? Tá preparado para isso? Como é que você vai fazer? Então, vem preparado para esse tema aí. Na próxima segunda vamos falar sobre marcas e patentes. Nosso grande convidado aqui, Gabriel Moreira. Vai ser um papo incrível para você entender como proteger a sua marca. Imagina, Rafa, você investir 10 anos aí, muito material gráfico, investir 10 anos no teu nome e de repente você tem que jogar tudo isso fora. Isso aconteceu com alguém que usava Meta, né? Nós vamos falar sobre esse caso, inclusive, na próxima semana. É isso aí. Fechamos nosso primeiro episódio do Wandercast. Para você em casa aí, um grande abraço e fique com Deus. Até o próximo episódio aqui. Valeu!